Oi pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai começar a falar sobre números primos, certo? Então para começar aqui, né, a gente tem a definição do que vai ser um número primo. Então aqui a gente diz que um número inteiro maior que 1, tá? Esse detalhe aqui vai ser importante. Ele é dito um número primo se ele possuir somente dois divisores positivos, que obviamente vão ser o 1 e ele mesmo, né? Note que a definição de número primo ela só existe para números inteiros maiores que 1, tá? Composto é um número que não é primo, certo? Então aqui você já nota o seguinte, por exemplo, se você está falando de um número inteiro que é menor ou igual que 1, então ele não vai ser primo e nem vai ser composto. O número 1 não é primo, o 0 não é primo e nenhum número negativo é primo, tá bom? Então aqui a gente tem uma primeira proposição, né, acerca de números primos, tá? Que ela diz o seguinte, né? Nós começamos aqui pegando três números inteiros, onde o P vai ser primo, né? Claro, sempre que a gente usar P, geralmente é primo, né? E aí a proposição diz o seguinte: se você tem um número primo dividindo o produto de outros dois números inteiros, então esse número primo vai necessariamente dividir um desses números inteiros, certo? Então, como é que a gente prova uma coisa desse tipo, né? A gente quer provar que P ele divide A ou B. Como é que a gente faz algo desse tipo? A gente vai supor que ele não divide A e nessa situação em que P não divide A, a gente precisa provar que ele divide o B, certo? Então vamos lá, ó. Suponha que o P não divide A. Então vamos provar que ele divide B. Agora aqui você nota o seguinte, ó. Como o P não divide o A e o P é um número primo, o MDC entre P e A vai ter que ser 1, certo? Já eu explico para você, ó. Por que que a gente pode concluir que esse MDC aqui é 1, né? A gente sabe o seguinte, o P só tem dois divisores positivos, 1 e ele mesmo. E o que é o máximo divisor comum entre A e B? É o conjunto dos inteiros positivos que dividem A e P ao mesmo tempo. A gente só teria duas possibilidades, porque o P só tem dois divisores. Só que a gente sabe que o P ele não divide o A. Então, o único número inteiro positivo que divide A e P ao mesmo tempo é o 1, certo? Então, aqui a gente pode concluir isso, que o MDC entre A e P é o número 1, tá? Então, sabendo que o MDC desses dois rapazes é o número 1, agora a gente usa o teorema de Bezout para escrever o 1 como uma combinação linear de A e P, certo? Ó. Pronto, né? A gente sabe isso aqui, né? Que existem dois inteiros de modo que NA vezes MP é igual a 1, já que 1 é o MDC de A e P, certo? Agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa equaçãozinha aqui e multiplicar pelo B, tá? O que acontece? Olha só, a gente tem que o P divide A vezes B. Então, o P ele divide essa parcela, já que tem A vezes B, certo? E o P ele também vai dividir essa parcela porque ele próprio está aqui. Se o P divide esse rapaz e esse rapaz, então ele divide a soma desses dois rapazes. Só que a soma desses dois rapazes é o próprio B. E é exatamente o que a gente queria provar, certo? Então, como o P divide N vezes A vezes B e o P divide M vezes P vezes B, segue que o P divide B, certo? Eu vou escrever logo assim, porque o meu espaço aqui já está acabando, tá? Mas aí você entendeu, né? A gente usou que o P divide A vezes B, né? Para poder dizer que o P divide isso aqui, certo? É por isso que ele vai dividir esse produto aqui, tá? Então, nós provamos
que se ele não dividir esse rapaz, né, então ele vai dividir o B, certo? Como as letras aí estão aleatórias, então a demonstração é análoga, tá? No caso de você supor que ele não divide o B e aí você prova que ele divide o A, certo? A demonstração é totalmente análoga, tá? Agora, vamos ver aqui o nosso teorema fundamental da aritmética, né? Esse teorema aqui é um dos teoremas mais importantes do nosso curso, tá? Não é à toa que ele recebe esse nome aí de teorema fundamental, certo? Então vamos ver o que ele diz aqui, né? Aqui ele afirma o seguinte, que todo número inteiro maior que 1, certo? Ele pode ser representado de maneira única como produto de números primos, tá? E essa maneira única como ele é representado é a menos de ordem. O que ele quer dizer com isso? Vamos ver um exemplo aqui, ó. O 6, ele é 2 vezes 3, né? Só que você pode escrever isso como 3 vezes 2. O que ele quer dizer a menos de ordem é que representações dessa aqui, que são iguais, a menos de reordenar os fatores, elas não vão simbolizar representações distintas, certo? 2 vezes 3 e 3 vezes 2 é simplesmente a mesma representação, tá? A ordem aí não vai mudar a representação, tá bom? Então, note que esse teorema aqui, ele é um teorema de existência e unicidade. Nós precisamos provar a existência de uma representação e nós precisamos provar que para cada inteiro maior do que 1, essa representação é única, certo? Então, vamos começar aqui com a parte de existência, tá? Ok, então vamos lá. Ó. Seja n um inteiro maior que 1. Agora vamos lá, vamos começar aqui a prova, né? Se esse n for primo, então a representação dele como produto de números primos é ele sozinho, tá? Então esse caso não tem graça, vamos supor que ele é composto, certo? Então o que está acontecendo aqui? A gente tem um número inteiro maior que 1, que é composto, tá? Então ele vai possuir divisores aí maiores que 1, certo? Já que ele é composto. Se ele fosse primo, ele só teria 1 e ele mesmo como divisores, mas como ele é composto, ele possui divisores aí maiores que 1, que não é igual a ele, né? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar um certo P1 aqui, e ele vai ser o menor divisor de n que seja maior do que 1, certo? Tá? A gente sabe aí que n vai possuir divisores, né, maiores que 1, certo? E a gente está pegando aqui o menor deles, certo? E aqui eu vou fazer uma afirmação que é a seguinte. Eu vou afirmar que P1 é um número primo. Como é que eu provo que P1 é primo? Ó, se ele não for primo, então ele é composto. Só que se ele for composto, então ele vai ser escrito como produto de pelo menos outros dois números aí, né? Esses divisores aqui, eles são menores do que o próprio P1, obviamente, tá? Só que se qualquer um desses caras divide o P1 e o P1 divide o nosso N, então qualquer cara desse aqui também vai dividir o N, certo? O problema disso é que nós encontramos um divisor de N que é menor do que P1. Por que ele é menor do que P1? Porque ele é um divisor de P1, certo? E a gente pode supor que esse divisor é um divisor diferente de 1 e de P1, pois nós estamos supondo aqui que P1 não é primo. Então ele é composto, então ele possui um divisor dessa forma. Tá? E portanto, então esse divisor vai ser menor do que P1, só que esse divisor também é o divisor de N, o que é uma contradição, porque P1 é o menor divisor de N e nós encontramos um divisor de N que é menor do que P1, certo? Então aqui é uma contradição.
a minimalidade de P1. E essa contradição veio da gente supor que P1 não é primo, tá? Então a conclusão é que P1 é sim um número primo, certo? Ok, então o que foi que a gente fez até agora? Nós conseguimos encontrar um fator primo do nosso n, né? Então o que a gente pode escrever? Assim, a gente tem que o nosso n ele pode ser escrito como o P1 vezes um certo número aí que a gente vai chamar N1, certo? Agora note o seguinte, que se esse N1 que aparece aqui for um número primo, então acabou. Essa vai ser a fatoração que nós estamos procurando. Então o que a gente vai fazer? A gente vai supor novamente aí, né? A gente vai supor que N1 é composto. Então aqui, se a gente tem um número composto, então é porque ele é um número inteiro maior do que 1, certo? E ele também tem divisores aí diferentes de 1 e ele mesmo. Então a gente vai fazer algo totalmente análogo àquilo que a gente fez com o nosso n no começo. O que foi que a gente fez com n? A gente concluiu que ele possui um divisor aqui, né, maior do que 1, e a gente vai pegar o menor deles. A gente vai fazer a mesma coisa aqui para o N1, tá? Ó. Seja P2 o menor divisor de N1, que é maior que 1. Agora adivinha o que a gente vai fazer? A gente vai provar que esse P2 é um número primo, certo? E como é que a gente vai provar isso? Através do mesmo processo. Se P2 não for um número primo, então ele vai ser um certo P2' vezes P2 duas linhas. Então a gente tem que o P2' vai ser menor do que o P2, porque nós estamos considerando divisores aqui diferentes de 1 e do próprio P2, tá? E aí a gente também tem que, como o P2 divide o N1, então o P2' também vai dividir o N1. Só que aí nós estamos encontrando um divisor de N1 que é menor do que o menor divisor de N1. E novamente nós vamos encontrar uma contradição, certo? Então eu não vou escrever essa demonstração que eu acabei de explicar, tá? Eu vou simplesmente concluir que o P2 aí é primo, tá? Porque a demonstração é exatamente análoga a essa demonstração aqui de que P1 é primo, tá? Então aqui eu vou colocar só o seguinte: note que P2 é primo pelos mesmos motivos de P1, certo? Então, o que acontece? Acontece que a gente tem algo do tipo agora, ó. A gente tem que o n ele vai ser igual a P1 vezes o N1, né? Esse N1 ele se transformou num certo P2 vezes um certo N2, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai continuar fazendo esse processo, tá? Obtendo esses P's, provando que eles são primos usando o mesmo argumento, tá? E vai ter um momento em que esse processo ele vai parar. E eu vou explicar por quê, tá? Ó. Note que a continuidade desse processo gera uma sequência, e essa sequência vai ser decrescente, e além de ser uma sequência decrescente, é uma sequência de números positivos. E que números são esses, né? Vou dizer agora, ó. Aqui a gente começa com o N1, depois do N1 nós descobrimos um N2, e note que N2 é claramente menor do que N1, né? Ó. Até mesmo porque isso aqui é o N1, né? Isso aqui vai ser um número primo,
Então, o N2 é nada mais, nada menos do que o N1 dividido por um número primo. Então, é óbvio que o N2 é menor do que o N1. E continuando esse processo, nós construímos essa sequência aqui. Só tem um detalhe, é que cada NI desse é um número positivo, né, pela sua própria construção, tá? Então, aqui nós temos uma sequência decrescente de números que são positivos, tá? Então, uma hora essa sequência vai ter que parar. Então, a conclusão é que esse processo ele é finito, tá? Portanto, esse processo é finito, de modo que a gente obtém a fatoração que a gente quer. E aqui, gente, tem um detalhe que é o seguinte: esses números primos que vão aparecendo aqui, eles não necessariamente são distintos, tá? Pode ser que eles sejam iguais, certo? E aí esse P2 aqui, pode ser que ele seja o próprio P1, tá? Então, para sanar essa possibilidade, a gente coloca potências aqui, tá bom? Então, foi isso aqui que a gente obteve, né? Por meio daquele processo, a gente vai obtendo fatores primos de n, certo? E a gente sabe que esse processo ele vai ter fim. Por quê? Porque cada vez que eu executo esse processo, eu crio um novo número positivo aqui na minha sequência, que é menor do que o anterior, certo? Inclusive, você já deve ter percebido que as desigualdades aqui estão todas erradas, né? Olha que legal, né? É uma sequência decrescente, né? Eu tinha escrito as desigualdades erradas aí, tá, gente? Desculpa. Então, esse processo ele vai ter fim porque se você começa com um número positivo e a partir dele você só decresce e você não pode deixar de ser positivo, então uma hora isso vai ter que parar, né? Ok, então nós conseguimos provar a existência, né? Nós provamos que existe aqui uma fatoração. Agora a pergunta que fica é, essa fatoração é única? Ou será que existem outros números primos, né? De modo que você pode multiplicar todos eles e obter o próprio n? A gente vai provar que isso não acontece, certo? Então aqui a gente vai começar a provar a unicidade da fatoração. Então, para provar o que é a unicidade, a gente vai usar aquele princípio de indução forte, certo? Então aqui eu vou escrever para ficar sinalizado o que a gente vai usar, tá? E a gente vai fazer indução em n, certo? Então, é o seguinte, se o n for igual a 2, né, a gente está trabalhando com inteiros maiores que 1, tá bom? Então, tá ok, né, porque o 2 é primo, tá? Pois o 2 é primo, e aí não tem nada a ser feito, tá bom? Suponha que a fatoração é única para todo k entre 2 e n, certo? Que o n, certo? E aí a gente vai provar que a fatoração do n é única, tá bom? Então, novamente, se o n for primo, acabou, né? Se n é primo, então não tem nada a ser feito, né? Então a gente tem que supor que ele é composto, tá? Isso aqui parece um pouco esquisito, né, gente? A gente dizer isso. Não, se n é primo, então não há nada a ser feito. Ah, mas é uma demonstração. Isso aqui é só para deixar claro que você está contemplando todos os casos, né? A gente escreve isso aqui só para a gente poder supor que o n é composto, já que é isso que a gente vai usar, né? Então agora a gente vai supor que n tem duas fatorações, certo? Então, ó, sejam n igual P1 vezes P2 vezes P3 até PS e n igual a Q1 vezes Q2 vezes Q3 até QS, duas fatorações em números primos, né? Fatorações de n em números primos.
Note que aqui eu não usei aqueles expoentes, tá? Então aqui sem problema nenhum, a gente pode acontecer de ter um desses P's aqui igual ao outro, tá? Sem problema. E eu estou fazendo isso só para facilitar a escrita, certo? Mas já estou deixando claro que pode acontecer aqui, certo? Do P1 ser igual ao P2, tá? A demonstração que eu vou fazer aqui não vai ter nenhum problema com isso, tá bom? Então, o que a gente tem aqui, ó? Assim, como esses dois rapazes aqui são N, afinal de contas, né? Esse produto e esse produto é igual a N, a gente tem o seguinte, ó. Temos que o P1, ele divide esse pessoal aqui, né? Esse produto aí, já que esse produto aí é igual a N e a gente sabe que P1 divide o N, certo? Aí a gente vai usar o que agora? A gente vai usar aquele resultadozinho que nós provamos no começo, ó. Se nós temos um número primo dividindo um certo produto, então ele precisa dividir algum fator, né? A única diferença é que aqui nós temos vários fatores. Aí você vai dizer... Ah, professor, mas só pode usar se for 2 fatores. Ok, então esse aqui vai ser um fator e isso aqui vai ser o outro fator. Se ele dividir isso aqui, beleza, já é o que eu quero. Se não, você vem para cá, enfim. E qualquer coisa você reordena esses índices aqui, de modo que o rapaz que o P1 vai dividir seja o Q1, certo? A gente vai fazer isso, tá? Ó. Sem perda de generalidade, podemos supor que P1 divide Q1. Na verdade, sem perda de generalidade, eu estou dizendo que aqui pode ser o 1zinho, né? Mas eu expliquei por que o P1 ele vai dividir algum desses fatores. Isso vai acontecer por causa daquela proposição, certo? Isso aqui é devido à primeira proposição da aula. Agora, continuando aqui, ó, o que a gente tem, né? A gente tem um número primo dividindo o outro. Como esses dois rapazes aqui são primos, a única possibilidade que você tem de um número primo dividir o outro é se eles forem iguais, tá? Ó. Então, como P1 e Q1 são primos, segue que eles são iguais. Tá? Então, já que eles são iguais aí, eu vou escrever P1, certo? Pode ser P1 ou Q1, já que eles são iguais, eu vou escolher P1, tá? Então, aqui a gente tem o seguinte. Então, temos as seguintes fatorações. A gente tem N igual a P1 até PR, né? Nem lembro mais, PS. Na verdade, aqui, ó, tem um detalhe, tá, gente? Aqui não necessariamente tem que ser igual à quantidade, tá? Aqui são duas fatorações quaisquer, certo? Mas enfim, nos P eu escolhi S, né? E aqui a gente tem Q1 até QR, tá? Só que esse Q1 a gente sabe que é igual a P1. Aqui eu vou escrever o Q2, tá? E aqui eu vou escrever o P2, certo? Então, aqui a gente sabe o seguinte, a gente sabe então que esse rapaz aqui vai ser igual a esse aqui, né? Só que note o seguinte, ó, como o N dividido pelo P1 é menor do que N, obviamente, a gente pode usar a nossa hipótese de indução, certo? Segue da hipótese de indução que a fatoração desse rapaz aí ela é única, né? Porque a gente sabe, ó, que para valores entre 2 e n a gente tem a fatoração única, né?
Então a gente tem que a fatoração desse rapaz é única, tá? Então o que a gente conclui com isso? Logo, as fatorações P2 até PS e Q2 até QR são iguais, a menos de ordem, tá? Então aqui a gente conclui que N na verdade só tem uma fatoração, né? Porque o primeiro carinha aqui é igual e usando a hipótese de indução a gente provou que o resto aqui da fatoração também é igual, tá? Então aqui a gente terminou de provar aí o teorema fundamental da aritmética, tá? Então a partir de agora a gente pode usar, né, que todo número composto aí ele é escrito como produto de números primos, tá? A gente pode usar as fatorações que a gente conhece, tá, gente? Então é isso. Se você assistiu o vídeo até aqui, né, que ele provavelmente ficou um pouco longo, então deixa o like aí e se inscreve no canal. Se você quiser, ativa as notificações aí para você ficar sabendo de todos os vídeos que eu colocar aí, tá? Muito obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo.